aqui hoje é análise de quem viu, de quem tava lá, de quem viu pela televisão. E eu acho que, assim, eu tô voltando até o início da minha carreira nesse momento aqui no Fora do Jogo, são falas eloquentes, são falas sobre o Vasco. Eu me comprometi a não falar só sobre o Vasco, mas hoje, como a gente tá fazendo uma resenha, um apanhado sobre tudo, eu acho que o Vasco tem que entrar nessa baila também, a gente precisa falar dele, não tem como. Até que o jogo de ontem liga um sinal de alerta muito grande pro torcedor do Vasco. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que estar preocupado com o jogo de ontem e muito preocupado, porque não é normal um time jogar um clássico dessa magnitude, um clássico desse tamanho, um clássico com o Maracanã que tinha um bom público, foram cerca de 45 mil pessoas pro estádio ontem, um time tomar 4-0 no primeiro tempo. Eu já vi times inferiores jogando clássico, já vi times, tanto do Vasco quanto do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, enfim. Eu já vi jogo contra time muito bom e time muito ruim contra time muito ruim, time ruim contra time ruim, time médio contra time médio, mas eu nunca vi tanto amplo e tamanho domínio no primeiro tempo igual eu vi ontem. O 4-0 no primeiro tempo, vou te falar, acho que saiu barato. Saiu barato 4-0 no primeiro tempo hoje, ontem, por tudo que aconteceu no jogo. Foi um 4-0 que poderia ter sido 5 ou 6 se o Flamengo tivesse acertado o pé um pouquinho mais e aquela bola do Arrascaeta na trave tivesse entrado. O Vasco teve chance? Teve a bola na trave do Pedro Raul. Mas é muito pouco para um time estar trabalhando há tanto tempo quanto o Vasco. O Vasco já está 6 meses aí com esse trabalho do Maurício Barbieri, já é um trabalho que está extenso, é um trabalho que está longo e é um trabalho que deveria estar apresentando mais. Eu achei ontem um Vasco pobre de ideias, um Vasco sem criatividade e um Vasco que, mais uma vez, foi frágil defensivamente. Maurício Barbieri falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, até explicou a sua opção pelo terceiro zagueiro por isso, para ver se parava de sofrer tantos gols. Foi essa até a frase que ele usou, mas nitidamente não deu certo. Foi um Vasco que sofreu muito ontem, mais uma vez, e eu acho que é preocupante. O Vasco, nessa altura do campeonato, hoje é que dia? Dia 6? Confere? Confere. Dia 6 de junho, a gente tá aqui falando que o Vasco é... Volta pro outro slide, por favor. A gente aqui, dia 6 de junho, tá falando que o Vasco é o 19º colocado, entrando em campo 9 vezes com uma vitória. Eu acho que nenhum torcedor do Vasco pensava isso, até o mais pessimista. E acho que é isso que se preocupa tanto no Vasco. Que não é só a questão do desempenho, que é um desempenho ruim, mas é a questão da pontuação. O Vasco é um time que pontua muito mal no Campeonato Brasileiro, com o investimento que tem e por onde deveria estar no campeonato. Eu acho que isso liga um sinal de alerta muito grande no Vasco. O Vasco precisa de mudanças. O Vasco precisa entender o que está acontecendo com ele na competição, Vitor. O Vasco precisa ver, são 9 jogos ainda, faltam 29 para rolar. E eu acho que assim, o Vasco precisa de uma mudança radical no que está acontecendo. Precisa recorrigir essa rota, recalcular essa rota o mais rápido possível. O Maurício Barbieri até falou sobre isso. O Maurício Barbieri, não, perdão, o Paulo Brax falou sobre isso na coletiva que ele deu na semana passada. Foi uma coletiva na... Que dia foi a coletiva? Foi na terça-feira. Terça-feira da semana passada. Hoje faz exatamente uma semana dessa coletiva. Na terça-feira da semana passada, o Paulo Brax falou que algumas rotas precisavam ser revistas no Vasco. Eu acho que depois do primeiro tempo de ontem, essas rotas precisam ser revistas com urgência. E não tô aqui sendo um cara apocalíptico, um cara que tá aí pregando. Não. Eu acho que eu tô sendo bastante coerente com o que eu tô falando e acho que o torcedor do Vasco tá me acompanhando e tá acompanhando o raciocínio. A galera tá aqui mandando mensagem, tá participando. Já vou registrar a galera do Instagram. Eu já vou registrar, todo mundo tá participando com a gente. Os caras falando aí, fala do Vasco. Eu tô falando do Vasco, tô falando bem do Vasco. Verdade que o Flamengo tirou o pé, não sei, a gente já vai falar sobre isso. O Romualdo Neto fala assim, o time é totalmente sem padrão, o Barbieri sempre confuso nas escalações e substituições, o Vasco só faz cruzar a bola o tempo inteiro. Eu acho que é verdade. Eu acho que o Vasco é um time que tá confuso realmente. O Vasco perdeu um pouco o fio da meada no trabalho, o que me preocupa. Eu acho que a entrevista coletiva do Maurício Barbieri ontem, falando que acredita que vai reverter o quadro e tudo mais, é importante. Eu acho que ele passa confiança aos jogadores, mas ao mesmo tempo eu acho que o torcedor do Vasco precisa comprar essa confiança também. E não dá nem aqui pra chegar e falar assim, não, que o torcedor do Vasco tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo. Eu acho que o torcedor do Vasco hoje ele tá bem chateado e com muita razão. Eu não tiro aqui a razão de nenhum torcedor do Vasco tá falando que não dá. Não dá pra gente falar tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O torcedor do Vasco tem que ficar na moral não, Vitor. E eu tô aqui até olhando pra baixo, desculpa. A galera do chat tá participando com a gente. Pô, até o corte fora do jogo tá participando com a gente hoje. Que momento, hein? Mas assim, eu acho que não dá pra gente falar que dá pra gente acreditar que tá tudo normal no Vasco não, cara. Eu acho que o Vasco ontem o Maurício Barbieri tentou, colocou aí o Luca Orelhano, colocou um Vasco com 3 zagueiros, nada deu certo, nada funcionou. Eu acho que aí eu falei até isso ontem na transmissão da Vasco TV, que é o seguinte, o Vasco vai ter que ter um outro time pra janela do meio do ano, vai ter que contratar e contratar bem, em todas as posições. Tirando o gol,
tirando ali uma outra posição, o Jair, que é um jogador já pronto, a lateral esquerda tem o Lucas Piton, eu acho que todos os outros setores do elenco carecem de peças. E acho que eu não vou botar tudo na conta do Maurício Barbieri, não. O Maurício Barbieri é 100% responsável por tudo. Não. Acho que o Maurício Barbieri é bem responsável pelo resultado de ontem. Até porque eu acho que o Vasco ontem, com o time que tem, estivesse jogando normalmente, provavelmente faria um jogo duro, mas a tendência é que perdesse ou empatasse o jogo, talvez somasse um ponto. Vamos ser aqui bastante pragmático, bastante sincero. Clássico, tudo bem. Falei aquilo tudo do Vasco, do Palmeiras e São Paulo. Mas assim, na bola, no papel, eu acho que o Flamengo tem mais time e o Flamengo teria tudo para vencer o jogo ontem. Mas uma coisa é você perder o jogo de 1-0, 2-1, 2-0. Outra coisa é você tomar 2-0 com 16, 17 minutos e tomar 4-0 em 46 minutos no primeiro tempo. Isso eu acho que o torcedor do Vasco não consegue entender. E o torcedor que me acompanha aqui no Instagram, está participando com a gente, não consegue entender. Porque eu não consigo entender. E eu, como analista de futebol, até que eu não estou falando como um torcedor do Vasco. Vocês sabem meu time, mas a gente tem uma relação muito franca e muito sincera aqui. A gente troca ideia aqui na moral sempre. Falei do Botafogo, falei do Flamengo, falei do Fluminense, falei do Palmeiras, falei do São Paulo, falei do Grêmio. Hoje eu falei de quase todos os times do Brasil. Falei de todas as regiões. Falei do Bahia. Falei de todos os times de todas as regiões. Fiz uma análise na moral de cada um. Dei meu palpite, mas assim, falei pontos fracos e pontos fortes. O problema é que o Vasco hoje eu não consigo ver pontos fracos e pontos fortes. O Vasco não é um time que apresenta uma evolução, não é um time que apresenta caramba, não. Já acho que o Vasco fez bons jogos no campeonato, não minto. O jogo contra o Atlético Mineiro lá na primeira rodada foi bom. O jogo contra o Palmeiras, apesar de ter cedido o empate, foi bom. O jogo contra o Fluminense, apesar do Fluminense ter tido mais a bola, o Vasco se encaixa um contra-ataque, teve espaço para isso. Mas eu acho que o Vasco tem problema de peças, tem um problema estrutural ali na parada, concordo. Mas acho que o trabalho do Maurício Barbieri, rodada após rodada, vai esfarelando, vai caindo, e é isso que me preocupa muito. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!